Só deixa eu só acabar de aceitar todo mundo. E aí a gente já... Tá? Vamos ver... Ok. Quem entrar, desliga o microfone, porque senão tá dando interferência, tá? Ok? Acho que estamos bastante alunos aqui. E aí podemos começar. Gente, qualquer pessoa pode falar, tá bom? No meio da aula, da apresentação, seja para perguntar, alguma coisa assim. Se quiser escrever, pode escrever. E se você quiser falar, só você habilitar o microfone que eu vou perceber e aí você vai falar aí, beleza, tá bom? Primeira coisa que eu queria ver com vocês é assim, como está sendo a quarentena, se vocês estão conseguindo fazer as coisas ou não, está sendo muito difícil, né? São quantas horas? Antes das 7 da noite a gente acaba, tá bom, João? Tá, tô brincando. Não, são alguns minutos, uma meia hora, 40 minutos, tá? Só pra gente fazer umas pontuações e indicar o que vai ser feito depois, né, durante a semana, tá bom? Então, o que eu queria dizer para vocês, né, enquanto vocês respondem aí como está sendo a quarentena de vocês, dizer assim, que eu acredito que não esteja sendo tão fácil no início, principalmente agora nessas semanas. É muita diferença, é muita tentativa de adaptação, tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá. E assim como isso é para vocês, para nós professores também. Está sendo muito difícil para a gente, viu? Em que sentido? É muita coisa diferente. Em geral, os professores de vocês têm várias escolas, não é uma escola só, a gente trabalha em vários locais. Cada local tem suas plataformas, a gente está tendo que aprender a lidar com cada plataforma. É muito material, muita matéria, né? Mais do que na aula, para a gente também. Pensa assim, ó, nós temos que aprender a gravar vídeo, editar vídeo, postar não sei aonde, vídeo que não dá certo. Eu já ouvi de professor que gravou 45 minutos de vídeo e não deu certo. Depois foi gravar de novo, não saiu áudio. Depois foi gravar de novo, saiu 3 minutos de áudio. Isso em aula de 45 minutos. Outro falou assim, olha, eu comecei a gravar às 5 horas da tarde, eu fui dormir 5 horas da manhã. Então, não tá fácil. Isso para gravar uma aula. Né? Imagina que a gente tem várias escolas com vários... Então, a gente também está trabalhando muito mais. Né? Porque preparar material, corrigir material, enviar. E vocês sabem que a internet não... Né? Eu fiquei sem notebook essa semana, travou tudo e enfim. Então, não está sendo fácil para ninguém. Mas acho que isso pode ajudar a gente a aprender algumas coisas. Que de agora para frente, as relações humanas vão mudar. No ano que vem a gente vai estudar com mais ênfase a parte da ética, que é uma parte da filosofia. A ética fala das relações humanas, né? A política fala das relações humanas, mas a ética fala enquanto indivíduo. Nós vamos ter que aprender a lidar com o mundo de uma forma diferente, com as pessoas de uma forma diferente. Vocês percebem tanto de dedicação que está tendo de algumas pessoas e de sensibilidade, sensibilização com o outro. Alguma coisa que nós podemos aprender com essa situação é isso, né? Quando o João fala, olha, as coisas vão piorar por causa do coronavírus,
Sim, a gente não está no pico da epidemia ainda, nós vamos ver muita coisa ruim acontecer, mas vamos dizer assim, depois que passar, nós temos uma chance de remoldar o mundo e remoldar como nós enxergamos as coisas. Será que vale a pena a gente viver num mundo individualista como a gente estava vivendo? Né? Até que ponto isso nos ajuda enquanto seres humanos? E nos ajuda a perceber que nós não somos destacados do planeta, nós não somos separados. A gente tem que estar em unidade, em comunhão, em harmonia com o planeta. Né? E aí eu acredito, sim, muita empatia, né? Muita empatia. E a gente tem que perceber que o que eu faço afeta diretamente o outro. Isso a filosofia vem nos alertar já há centenas, milhares de anos. Né? O que eu faço tem influência na vida do outro. Mas o que o outro faz tem influência na minha. Quando eu influencio a vida do outro negativamente, isso também retorna a mim. Não de uma forma egoísta, então não vou fazer o mal para o mal não retornar para mim. Não é isso. Isso daí é ser egoísta do mesmo jeito. É a gente perceber que só juntos a gente pode construir a vida, né, uma vida legal. Né? Também nos ajuda a entender que nem tudo que nós temos é necessário. Quanta coisa que a gente foi acumulando e que agora que a gente está restrito de tudo, né? Tudo foi restringido para a gente, algumas coisas deixam de fazer sentido. E enfim, é um período da gente repensar, né? Repensar muita coisa. Bom, olhar para o outro, damos valor a coisas desnecessárias? Sim, né? Sim. Quanto que o planeta tem agradecido em termos de poluição? Quanto de poluição que deixou de ser produzido? Né? Quanto do nosso consumo é apenas consumismo? Eu estava, como eu falei, eu precisei levar o notebook para arrumar. Né? Felizmente encontrei uma pessoa que se dispusesse a fazer isso. E eu também fiquei feliz de poder contribuir, porque eu precisei pagar, né? Contribuir, porque eu sei que tem muita gente que está sofrendo, né, financeiramente, economicamente com isso, mas eu fiquei pensando, puxa vida, menos gente na rua, nem roupa as pessoas não precisam comprar, a indústria de tecidos, a indústria enfim, é a cadeia, né? A cadeia econômica que está sofrendo, mas que a gente pode tomar outro rumo, né? Em vez de pensar nas perdas, pensar em transformações. Né? E aí cada um vai ter que se adaptar de um jeito. Nós de um jeito, os outros de outro jeito, enfim. Né? Assim, a gente começa a dar valor quando perde. Né? Infelizmente, é só sofrendo na carne que a gente percebe que existem as coisas. Enfim. Bom, mas vamos então falar um pouquinho do que a gente estava falando antes e retomar o conteúdo, continuar. Né? Antes, a gente estava falando sobre John Locke. Tem aí no livro de vocês, na página 36, muito propiciamente dizendo assim, confrontando as teorias absolutistas. E eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. Confrontando as teorias absolutistas. Porque a gente viu antes Hobbes que falava o mundo só tem jeito se tiver um Estado forte que vai lá e engole todo mundo, que é o que ele chama de Leviatã, engolir todo mundo e ditar, ó, isso vai acontecer, tem que ser desse jeito, porque eu quero que seja desse jeito e vai ser. Locke vai ser diferente, né? Mas vamos ver até chegar aí. Como Locke concebe o contratualismo? Vamos, né? Só para a gente. Depois vocês vão ler. No início está falando que ele discorda do absolutismo, das monarquias absolutistas, mas como ele concebe, né, o contrato social? Ele fala assim que ele também concebe a existência de um homem primitivo, mas não vamos entender isso historicamente. Não é que existiu um homem primitivo assim como eles pensam. Isso é mítico, vamos dizer assim. É só uma suposição. Olha, pelo jeito aconteceu isso. Um homem que estava num estado de natureza e hoje um estado de sociedade. Vocês devem ter estudado isso, né, em sociologia, não sei se vocês já estudaram. Que está num estado de sociedade. E aí vai dizer assim, ó, eu vou pegar lá no comecinho para a gente só iniciar, na página 37, como Locke concebe o contratualismo.
Não, não foi aqui que eu marquei, não. Deixa eu ver. Onde que é? Não, eu tinha marcado aqui, ó. Na página 38. Entretanto, o primeiro parágrafo que começa na 38. Esse procedimento de Locke pode ser entendido se notarmos que a difusão do Leviatã foi pouco expressiva ao tempo de sua primeira publicação, não repercutindo significativamente nem mesmo entre os partidários do absolutismo. Tipo, Hobbes nem foi tão conhecido assim. Ao atacar declaradamente o absolutismo, Locke coloca no centro de suas críticas a teoria amplamente aceita entre os que se alinham com o poder dos reis, a teoria do poder divino. Mas ao construir seu discurso conceitual, posiciona-se em diálogo implícito com a visão absolutista, que do ponto de vista filosófico tem maior vigor a saber no contratualismo de Thomas Hobbes. Da mesma forma que Hobbes, Locke estabelece uma separação entre a humanidade natural e a humanidade política. Natural, o homem primitivo, antes da constituição política. Deixa eu ver. Qual página? Página 38. 38. Procurei. Eu tô gravando, viu? Eu tô gravando por um aplicativo aí, não sei como chama. Bom, então ele diz assim. Ele diz assim: o que constitui a lei natural, né? A condição natural do homem? É a igualdade. Todo mundo é igual a todo mundo. Ninguém é diferente. Na natureza, não tinha ninguém que estivesse acima do outro. Olha só, tem um parágrafo que vai dizer isso aqui, ó, bem no meio da página. Segundo Locke, a condição de natureza é definida pela igualdade entre os seres humanos, pela qual cada indivíduo se dispõe de plena liberdade para usufruir a vida que recebeu de Deus. O homem tem liberdade para fazer o que ele quiser na vida. E ele faz segundo uma razão natural. Razão, racionalidade, né? Segundo uma racionalidade natural. Para Locke, eu estou aqui no final do parágrafo, não há hierarquias naturais no interior da humanidade, exceto as provisórias, como veremos adiante. Né? Depois, igualdade, liberdade e razão, como eu disse para vocês. Para ele, se nós somos iguais, nós também somos livres. E o que significa para ele ser livre? É usar a razão, que nos distingue dos outros animais. Usar a razão para fazer o que a gente quiser, né? E fazendo o que a gente quiser, a gente se afasta da animalidade. Entende? Nós somos seres humanos na medida em que nós usamos a razão para fazer o que nós quisermos, porque os animais não fazem o que eles querem. Os animais cumprem os seus instintos. Nós não. Nós temos liberdade. Eu posso, por exemplo, falar, eu vou tomar essa água porque eu estou com sede, ou então falar, não, agora eu não posso tomar essa água, vou tomar essa água depois. Os animais não podem fazer isso. Os animais são condicionados. Ok? Bom, porém, essa liberdade é condicionada a algumas coisas. Por exemplo, a idade. Por isso que, provisoriamente, mesmo na natureza, algumas pessoas tinham poder sobre outras. Por exemplo, os pais sobre os filhos. Até que os filhos adquirissem maturidade para ter liberdade. Ok? Alguém está falando assim, isso ou isso só não está gravando mesmo. Então, eu estou gravando pelo, como chama? Loom. Loom for Chrome. Isso. Tá? Eu estou gravando. Depois eu vou postar para vocês. Então, a autoridade dos pais sobre os filhos. Tá até aqui na página 39. 39, a autoridade dos pais sobre os filhos. Aqui no primeiro parágrafo. Se para muitos teóricos o poder paterno é a base natural da dominação política, sob o prisma de Locke,
trata-se de uma condução exterior que apenas reforça o dado de que a razão é indispensável para a liberdade individual dos seres humanos. Até hoje nós temos isso. Você só passa a ser responsável por você quando você, pelo consenso da sociedade, tem maturidade para usar a racionalidade em favor de você mesmo. Enquanto você não tem essa maturidade, você não responde por você. Quem responde são seus pais. Até hoje a gente leva em conta isso. Ok? Então, a questão da maioridade, né, é uma forma de atestar que precisa da racionalidade para ter liberdade. Ok, gente? Bom, vamos lá. Deixa eu ver o que eu marquei mais. No meio da página 39, tem um parágrafo que começa assim: devemos sublinhar que o exercício dessa liberdade natural jamais implica a anulação da autonomia de outros seres humanos. Em outras palavras, o direito de cada ser humano individual de usufruir livremente de sua vida não resulta em agressões que retiram dos demais seres humanos a possibilidade de fazer o mesmo. Se você, usando a sua liberdade, você priva alguém, então você não está agindo com racionalidade, porque a racionalidade levaria você a fazer alguma coisa que não prejudicasse o outro, segundo Locke, ok? Outra coisa que eu marquei é o penúltimo parágrafo. Nesse ponto, a comparação com Hobbes é mais uma vez importante, porque os contrastes são intensos o bastante para nos auxiliar na compreensão da natureza conceituada por Locke. Para Hobbes, o homem queria sempre fazer mal para o outro. Para Locke, não. O homem não quer fazer o mal para o outro. O homem, se usar a racionalidade, ele vai fazer o bem. Não precisa alguém de fora para comandar. Entende? Se você usa a sua racionalidade, vai acontecer tudo de acordo com... Assim, todo mundo vai ficar bem. Só não vai ficar bem se você não usar a sua racionalidade. Se você se aproximar, por exemplo, da sua animalidade. Ok? Tudo bem até aí? No último parágrafo, portanto, quando alguém se apropria do que pertence ao outro, pratica algo que provoca dano ao ser humano, transgride a lei da natureza, que determina a convivência pacífica entre os indivíduos. Olha, a natureza humana que determina a convivência pacífica. Nós não somos, segundo Locke, nós não somos seres de guerra, como dizia Hobbes. Nós somos seres que, usando a racionalidade, vamos viver em paz. Beleza? Tudo bem? Vira a página. Página 40. Tem aí, na segunda linha, direitos essenciais. Nós temos, então, direitos essenciais: a vida, a liberdade e a propriedade. Grifa isso daí. Para Locke, nós temos direitos naturalmente: a vida, a liberdade e a propriedade. Beleza? Portanto, quando alguém transgride a racionalidade, prejudica alguém, ele não comete uma falta contra aquele ser humano, ele comete uma falta contra a humanidade toda. Por quê? Porque ele vai contra a lei da própria natureza, que é direito à vida, liberdade e propriedade. Se eu me aproprio do que já tem propriedade, já é de propriedade de alguém, eu estou indo contra todo mundo, não contra um só. E é importante isso, a noção de propriedade. Como é que surge a noção de propriedade para Locke? Eu acho que eu até comentei com vocês na aula. Para Locke, a propriedade surge assim: ó. Tem a natureza. Na natureza, nada é de ninguém. Não tem propriedade natural. Ninguém é naturalmente dono de alguma coisa. Mas, por exemplo, eu vou lá, vejo uma árvore. Eu corto a árvore. Eu transformo em madeira e eu construo um móvel. Naquela madeira, naquela árvore, já tem um pouco de mim, do meu trabalho. Então, aquela árvore que eu trabalhei, tem um pouco de mim, ela já pertence a mim. Entende? A propriedade não é natural.
A propriedade apenas a propriedade ela surge quando um pouco de mim é empregado num recurso natural. Ah, então nós temos direito a retirar tudo da natureza? Sim, desde que não falte nada para o outro, segundo Locke. Se não faltar para o outro, eu posso me apropriar daquilo. Como que eu me aproprio? Trabalhando aquilo. Ah, mas e se eu cercar uma coisinha lá e falar que aquilo é meu? Não. Não. É seu aquilo que você colocar efetivamente a mão, trabalhar, modificar na natureza. Ok? Eu pego um pedaço de terra, não tem nada. Eu vou lá, planto semente, nasce, coisa. Beleza, aquilo é meu, porque tem trabalho meu ali. Entenderam? A propriedade nasce do trabalho. É o trabalho que dá direito à apropriação de alguma coisa. Mas aí Locke fala assim, bom, então eu vou ler um trechinho para você, que está na página 41, que é do próprio Locke. Diz o seguinte: podemos dizer que o trabalho de seu corpo e a obra produzida por suas mãos são propriedade sua. Sempre que ele tira um objeto do estado em que a natureza colocou e deixou, mistura nisso seu trabalho e a isso acrescenta algo que lhe pertence, ao trabalho, por isso o tornando sua propriedade. Ao remover este objeto do estado comum em que a natureza o colocou, através de seu trabalho, adicionando-lhe algo que exclui o direito comum dos outros homens, sendo este trabalho uma propriedade inquestionável do trabalhador, nenhum homem, exceto ele, pode ter o direito ao que o trabalho o acrescentou. Pelo menos quando o que resta é suficiente aos outros. Olha, o que resta é suficiente aos outros em quantidade e qualidade. Enquanto o que restou é suficiente para os outros, ótimo. Né? Não pertence a mais ninguém a não ser a mim. Ok? Aí ele instaura a questão da propriedade privada da terra. Locke, gente, instaura, né, ele começa o que nós chamamos de liberalismo. No sentido de que nós somos livres para poder ter propriedade. Nós somos livres para trabalhar a terra e ter propriedade sobre ela. Agora imagina assim, ó. Eu vou lá, eu acho que até comentei sobre isso na aula. Eu vou lá, construo uma cadeira, construo 2, 3, 5 cadeiras. Chega uma hora que eu falo, não, mas eu não preciso de cadeira, eu preciso de arroz. E eu vou lá, posso trocar essa cadeira com arroz. Ou então, eu, eu vou lá e falo para alguém assim, você está precisando de cadeira? Tô precisando de cadeira. Então faz o seguinte, eu te dou cadeira e aí você vai lá e trabalha para mim. Eu posso fazer isso? Posso. Por quê? Porque eu sou livre para oferecer, a pessoa é livre para aceitar. Quando ela trabalha quando a pessoa começa a fazer cadeira para mim, aquelas cadeiras são da pessoa? Não, são minhas. Porque a pessoa foi livre para trabalhar vendendo a força de trabalho para mim. Quando eu recebo aquelas cadeiras, eu posso trocar por alguma coisa, que no caso, vamos imaginar as moedas. Né? Deixa eu ver, só é sua propriedade desde que não falte em quantidade e qualidade para o outro. Isso, Suzana, exatamente. Você tem direito, né, àquela propriedade se não faltar para alguém. Tá? Pelo menos foi isso que Locke escreveu. Eu posso trocar por um objeto, mas posso trocar também por moeda, quer dizer, por dinheiro. Isso é o que a gente chama de venda. Eu posso vender o produto do meu trabalho, que é meu, e a pessoa é livre para aceitar ou não. Quando eu tenho dinheiro, uma pessoa pode vender para mim não o que ela produziu, mas a própria força de trabalho que é dela. Alguém pode vender para mim a força de trabalho. Com isso, o Locke, ele autentica a relação de trabalho. Alguém que pode trabalhar para outra pessoa, porque o que ela está vendendo não é um produto, é a própria força de trabalho. Entenderam? Eu sou livre para aceitar, a pessoa é livre eu sou livre para oferecer, e a pessoa é livre para aceitar. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Página 42. Limites à propriedade privada.
Então, como eu disse para vocês, há um limite à propriedade privada, que é determinado pela lei da natureza. Devemos recordar que a lei da natureza, racionalmente constatada pelos seres humanos, preserva a todos a sua liberdade, ou seja, impede que as ações de um indivíduo impliquem o prejuízo de outros. Quer dizer, eu não posso deixar faltar para ninguém. Segundo parágrafo. Dessa forma, a propriedade privada, derivação do trabalho dos indivíduos que se apropriam com seus esforços da sua parte no bem comum da humanidade, é um prolongamento natural da propriedade de si. Eu pertenço a mim. Como eu pertenço a mim, aquilo que eu produzo é uma extensão de mim. Por isso que ela também pertence a mim. Ok? Tudo bem? Aí que acontece, né? Vamos lá, o surgimento da moeda. Na parte de baixo aí. Locke, entretanto, reconhece o equilíbrio nas relações entre proprietários. Não, que o equilíbrio, né, torna-se problemático com a criação do equivalente geral de troca, ou seja, a moeda. Afinal, antes de sua existência, não haveria sentido em um indivíduo acumular para si grande quantidade de gêneros. Tipo, eu vou produzir mais do que eu preciso? Não. Eu fiz aquilo que eu preciso, beleza, o restante eu descanso, vou me divertir, né, vou estar com a minha família. Ele fala, quando surgiu a moeda, eu podia trocar a minha mercadoria por uma coisa que não fosse um gênero específico. Eu troco por moeda, por dinheiro. E vamos pensar, o que é a moeda? A moeda é a posse virtual de qualquer coisa. Tipo, eu tenho 100 reais, eu tenho virtualmente a posse de qualquer coisa que vale até 100 reais. Entende? Então é como se eu estivesse estocando coisas. Quando surge a moeda, acontece um desequilíbrio, porque eu posso trabalhar para juntar o quê? Moeda. E com essa moeda eu posso comprar qualquer coisa, inclusive o trabalho dos outros. E juntar mais moeda. E aí que começa a haver o desequilíbrio e a tensão dos homens entre si. Estão entendendo? Tá? E aí começa a ter, vamos dizer assim, a treta começa aí, quando surge a moeda, e aí eu posso juntar coisas, não coisas, né, reais, mas virtualmente, a posse delas, e posso pagar para outro trabalhar para mim para ter mais moeda, mais dinheiro, e pensa, né? Com isso surge a questão da influência, né? Quem tem mais dinheiro passa a ser mais bem valorizado, enfim, vamos chegar lá. Do estado de natureza à sociedade política, está na página 43. A condição natural não é, porém, uma situação repleta de paz, pois a transgressão da lei da natureza, que preserva cada ser humano a propriedade de si, é uma impossibilidade considerável, dado que nem sempre os seres humanos conseguem agir pela justa razão. Tipo, nem todo mundo segue a razão, nem todo mundo age racionalmente. Por isso que a treta começa. Né? E aí, como é que nós vamos resolver as tretas? Né? Vamos para baixo. Cadê? Na reparação do crime praticado, eu estou no terceiro parágrafo. Então, se alguém faz alguma coisa na reparação, não seria incomum a desproporção entre as transgressões, não, a transgressão praticada e o castigo aplicado. Tipo assim, alguém pegou uma galinha de mim. Quer dizer, transgrediu a propriedade. O que eu faço? Eu vou lá e roubo um porco da pessoa. Peraí, mas uma galinha equivale a um porco? Não. E quem vai garantir que a pessoa que fez um crime pague ou responda pelo crime proporcionalmente? Aí que tá. Aí que surge a questão do Estado. O que é o Estado? O Estado é uma organização de pessoas que vai garantir que o conflito entre os indivíduos seja resolvido da melhor forma possível. Olha que diferença com Hobbes. Para Hobbes, o Estado engole a pessoa, é o Estado que vai determinar o que pode e o que não pode fazer. Para Locke, você pode fazer o que você quiser. Só que quando você não cumpre, né, a lei, você, como se diz, quando você transgride a lei, o Estado vai se incumbir de resolver isso da melhor forma. Ele não vai mandar você fazer alguma coisa, você é livre.
Só que se você fizer alguma coisa errada, o Estado vai ter direito de ver o que vai acontecer com você. Olha, dessa forma, estou no meio da página. A condição de natureza conceituada por Locke, apesar das tendências pacíficas presentes nos seres humanos, seria permanentemente afetada por inconveniências nada desprezíveis que sugerem a necessidade de um amplo acordo entre os indivíduos. Esse amplo acordo entre os indivíduos é o Estado. Tá? No último parágrafo. A essa altura já temos informações suficientes para explicar a concepção de Locke quanto ao Estado fundado nesse contrato social, ou melhor, a definição de Estado como uma associação de proprietários. Em outras palavras, trata-se da tese da sociedade política como uma união dos seres humanos com o objetivo de preservar suas propriedades individuais. Olha que interessante. O Estado é uma união de pessoas que querem manter as suas propriedades individuais. Não é coletivo. Tipo assim, você vai ter que obedecer para que todo mundo fique bem. Não. Você faz o que você quiser. Quando isso prejudicar alguém, você vai responder. Mas prejudicar alguém individualmente. Então, o liberalismo tem essa característica da individualidade e não da coletividade. Entende? O Estado organiza atos das pessoas caso elas não obedeçam à razão. Sim. O Estado é uma organização de pessoas? Sim. Que hoje, depois de Montaigne, né, o Estado foi organizado a partir de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Mas a gente segue, né, o nosso Estado é baseado no liberalismo de Locke. Né? Depois tem o neoliberalismo. Mas é mais ou menos isso, sim. É uma reunião de pessoas que vão representar outras pessoas. O Estado não são todos. A gente escolhe algumas pessoas que vão representar a todas. Então é uma união de proprietários, né? Como ele diz aqui. Cadê? Associação de proprietários. Ok? Eu estou lá na página 44. Num primeiro momento, essa concepção de sociedade política aparece como defesa explícita dos proprietários de riquezas materiais, que, diante dos perigos que os pobres e miseráveis representam para suas posses, organizam-se mediante a criação de leis e de um aparato repressivo para mantê-los a salvo da cobiça do restante da população. Olha que interessante. Ah, tá. Parte das propriedades individuais. Tá. Vamos lá, gente. Quem é que vocês acham que teria alguma coisa que pudesse ser roubada de outra pessoa? Era o pobre? Não. Era o rico. Quer dizer, eu paguei para você trabalhar para mim e eu lucrei mais com esse seu trabalho e no fim você acabou ficando pobre, eu fiquei rico, né? E aí você ficou com raiva de mim, quer me roubar. O outro também quer roubar o outro. E o outro quer dizer, tem essas transgressões. Quem é que vai mediar isso? Alguém. Esse alguém é quem? Quem está trabalhando? Não. Quem vai organizar isso, em geral, são proprietários. Tudo bem que cada um é proprietário de si, mas quando eu me vendo pelo meu salário, tudo que eu tenho em mim já é passado para o outro. Entende? No fundo, quem vai organizar o Estado vai ser quem já tem mais, que tem receio de que os miseráveis roubem aquilo que ele tem. A junção dessa parcela mais alta da população. Entender? Desde o início, o Estado não é para vamos assim, nas palavras, o Estado é para garantir o direito de todos, mas na verdade ele surge porque os pobres estavam querendo roubar dos ricos. Falando nua e cruamente é isso. Tudo bem? Não é tosse do corona não, viu gente? Porque eu tô falando na frente do ventilador, tô falando faz tempo já. Espero que não esteja com o vírus aí que tá rodando. Tá? Tô bem, tá tudo tranquilo. O Estado seria, assim, um órgão decididamente voltado para os interesses dos ricos.
impondo à totalidade dos cidadãos uma ordem social que favorece apenas a essa minoria mais favorecida da sociedade. Na linguagem socioeconômica do capitalismo, seria o Estado da burguesia. Entende? Contudo, uma avaliação desse tipo não resiste ao estudo da filosofia política de Locke, na qual emerge a citada definição da sociedade política, consequentemente, no interior da qual ela deve ser compreendida em linguagem clara. Ao conceber o Estado como uma palavra, como uma reunião de proprietários, o teórico inglês tem em mente a acepção larga e profunda de que a palavra propriedade assume em seu vocabulário filosófico, o de propriedade de si. Vamos lá. Locke fala: todos somos proprietários. Eu sou proprietário de mim, você é proprietário de você mesmo e o outro é proprietário dele. Quando surge o Estado, é para garantir que a propriedade de cada um seja garantida. A minha propriedade de mim, a sua propriedade de você, o outro que tem a propriedade dele mesmo e aquilo que a gente conseguiu. Ok? Mas nós podemos fazer uma crítica a isso dizendo: se eu já me vendi para o outro, então não me pertence mais a mim. Tudo bem que é livremente, mas eu já me vendi para o outro, quer dizer, eu vendi meu trabalho para o outro, então ele tem a posse de mim, ele é mais proprietário do que eu. Né? O Estado pode ser considerado um tipo de dominação? Nas palavras de Locke, não. Porque para Locke, se você se vendeu para o outro, você foi livre para isso. Então você não pode reclamar, você fez livremente. Né? O que acontece é que, como eu disse, fazendo uma crítica, a gente observa, né, que se o Estado é uma reunião, é uma associação de proprietários, e quem já se trocou por dinheiro? Então, a pessoa já não é mais tão proprietária assim. Mas para Locke, vamos lá, vamos deixar bem claro, para Locke, o Estado garante a propriedade de todo mundo, garante a liberdade de todo mundo. Eu sou livre, o Estado tem que garantir que eu continue sendo livre, inclusive para me vender, para vender todo o meu trabalho para o outro. Entenderam? Então, os escravos não eram escravos porque queriam. Sim, mas aí Locke, vamos pensar que Locke não está falando nas relações de escravos, ele está falando do início da sociedade, tá? O homem mítico, tá bom? Claro que aí houve dominação de um pelo outro, né? Mas não é nesse ponto que ele está falando agora, eu estou me atendo ao que ele está falando. Sim, é que assim, ó, eu tô falando da teoria, vamos deixar claro, eu estou falando da teoria de Locke e também fazendo já uma parte crítica dela. Vamos falar só de Locke. Locke diz o seguinte: o Estado deve garantir, e garante, ele surgiu para isso, garantir a todos o direito à liberdade, propriedade e à vida. E ele garante isso. Agora, o que você vai fazer com essa vida é problema seu. O que você vai fazer com a liberdade, com a propriedade, é problema seu. Tá? Então, na teoria, o Estado garante a liberdade, propriedade e a vida de todos. Sim. Na prática, nem sempre isso acontece. Né? Porque os ricos acabam tendo mais que os pobres. Então, eles têm mais propriedade do que os pobres. Inclusive, eles têm a propriedade dos próprios pobres, né? Que se venderam para eles. Tá? Mas vamos dizer assim, na teoria de Locke, o Estado é maravilhoso porque ele permite a liberdade de todo mundo, ele permite a propriedade de todo mundo e permite a vida de todo mundo. Pronto, acabou. É assim. Tá? Tudo bem? Beleza? Vamos ler um trechinho. Está na página 45. Não, na 44 tem uma parte em negrito que é interessante, que eu já até tinha dito para vocês. É nítido, portanto, que a sociedade política de Locke tem em seu centro o indivíduo, constituindo-se com o fim de realizar sua liberdade antes ameaçada pelas inconveniências do estado de natureza. Nesse sentido, ainda que a sociedade política restrinja os direitos naturais, impedindo os indivíduos
de executar diretamente as punições aos transgressores da lei natural, os direitos naturais fundamentais não são apenas mantidos, como são assegurados pelo contrato social. Por isso que, assim, eu, enquanto indivíduo, eu tenho a garantia de que o meu direito à vida, liberdade e propriedade vão ser mantidos. Vai ser mantido. Né? E quem vai me garantir isso? O próprio Estado. O próprio Estado. Eu, enquanto indivíduo. Ok? Beleza? Vamos ler então um trechinho da página 45, está em cima, nas palavras do próprio Locke. Segundo ele, né, segundo o Estado, então na teoria de garantir a liberdade de todos, mas na real garantia só dos ricos. Vamos dizer assim, é uma crítica que a gente pode fazer hoje. Para Locke, não. Para Locke, o Estado garantia o direito de todos. Ok? Vamos manter no de Locke. O Estado garantia o direito de todos. E ele surgiu para isso. Tá? Segundo ele, segundo o Estado, apenas a fusão dos poderes que cada membro da sociedade delega à pessoa ou à Assembleia que tem a função do legislador permanece forçosamente circunscrito dentro dos mesmos limites que o poder que essas pessoas detinham no estado de natureza, antes de se associarem e a ele renunciarem em prol da comunidade social. Ninguém pode transferir para outra pessoa mais poder do que ele mesmo possui. E ninguém tem um poder arbitrário absoluto sobre si mesmo ou sobre qualquer outro para destruir sua própria vida ou privar um terceiro de sua vida ou propriedade. Eu tenho todos os direitos que me cabem na natureza. Eu não tenho mais do que isso. O outro também. O que acontece é que nas relações humanas, é por isso que ele vê o Estado como uma coisa maravilhosa, porque eu não posso ter mais do que aquilo que eu sou. E aí está a minha crítica, né? Ah, tá ok, João. Eu percebi. Você tinha saído, mas você voltou. Porque às vezes acontece isso. Se cai, a pessoa pode voltar, normal. Eu só posso ter aquilo que é meu. Ou aquilo que alguém livremente concedeu a mim. Mas também a pessoa não pode conceder a mim mais do que aquilo que ela é. E eu não posso conceder ao outro mais do que eu sou. Tá ok? Essa questão de que o Estado garante o direito de todos vai ser desfeita depois? Com certeza. Com certeza vai ser desfeita por um monte de gente. O que mais aparece aí, que vocês devem saber, é Karl Marx, que vai dizer que o Estado existe para garantir os privilégios da burguesia. Tá? Marx vai dizer assim: o Estado só existe para garantir que os ricos continuem ricos e os pobres continuem pobres. Tá? Mais ou menos assim. Tá? Mas Locke, não. Locke fala: ó, o Estado é maravilhoso. Por quê? Porque ele garante que você seja livre. E você pode ser livre para trabalhar para o outro ou não. Você pode trabalhar para você mesmo. Você pode fazer o que você quiser, inclusive nem trabalhar. Se você quiser morrer de fome, você pode morrer, porque a vida é sua. Entende? Então, é tudo responsabilidade sua. Você é livre. Tá ok? Tudo bem? Nessa perspectiva, Locke confere prioridade ao poder legislativo por sua composição, sua representação e sua função. Por que legislativo? Vamos lembrar, o legislativo é o que cria as leis. Então, no fundo, ele acaba sendo mais importante. Por quê? Porque as leis são aquilo que racionalmente vão garantir que os homens continuem mantendo a sua dignidade humana. Entende? Por isso que as leis precisam ser muito bem feitas para não privilegiarem um em detrimento de outros. Por isso que o legislativo é o mais importante para Locke. Ok? Cadê?
Compete, portanto, ao Poder Legislativo imprimir à sociedade política o conteúdo pelo qual ela foi gerada, ou seja, a promoção do bem comum. Olha, o Legislativo, se ele fizer uma lei errada, ele vai ferrar com todo mundo. É por isso que ele precisa garantir o bem comum. Por bem comum, compreende-se a efetivação no âmbito da sociedade política, efetivação, né, da liberdade natural dos indivíduos, ou seja, o bem comum coincide com o bem dos indivíduos. Se uma lei é feita para prejudicar as pessoas, não está cumprindo seu papel. É nítida dessa forma a primazia do indivíduo sobre o Estado na teoria contratualista de Hobbes. Sua filosofia política é claramente liberal. Em outras palavras, é com sua obra que são propostas as principais teses do liberalismo político, que serão desenvolvidas por vários pensadores e terão influência crucial na organização sociopolítica de muitos países contemporâneos. Tudo bem? Beleza? Algo que é interessante a gente dizer é que Locke falava assim, que se o Estado não está indo bem, você pode tirar o Estado. Você é livre, né? Se ele não está cumprindo o papel dele, então que ele seja desfeito. Mas isso a gente vai ver mais para frente também, eu vou deixar para a gente ver depois. Ok? Tem aqui uma definição de liberalismo político, do ladinho, né, da página. E tem alguns exercícios também. O livro, o que vai trazer agora? A posteridade de Locke. Depois de Locke, né, vai falar sobre Rousseau, enfim. Nós vamos ver na próxima aula. Tem alguns exercícios, mas como vocês não fizeram, não vai dar para a gente responder agora. Vamos combinar o seguinte: vocês vão ler essa parte de Locke, vão fazer os exercícios da página 57 e 58, de 1 a 4, que são todos de Locke. Vocês não fizeram ainda, né? Vão fazer esses exercícios. Na próxima aula a gente corrige. Mas também gostaria... Então, assim, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho nessa primeira semana de aula online aí. Não é aula online. De aula, enfim, vocês entenderam, né? Gostaria que vocês lessem até o fim do capítulo para entender Rousseau, porque a semana que vem nós vamos falar de Rousseau. Eu sei que é bastante coisa, mas na primeira semana a gente vai ter que adiantar. Porque como que eu quero trabalhar agora? Eu não vou ficar explicando tanto como eu fiz agora. Eu vou mandar uma aula para vocês, gravada sobre Rousseau, e vou, na semana que vem, tirar dúvida. Então vocês vão fazer o exercício de Locke, nós vamos tirar dúvida, e aí a gente organiza as questões sobre Rousseau, tá bom? E aí eu vou mandar essas indicações, no próprio plural, como material para vocês. E vou mandar o vídeo, e aí a gente faz esses exercícios na semana que vem, tá bom? Eu estou pensando em fazer o seguinte. Oi, fala. Como você falou da moeda, da moeda, teve isso ajustado. Isso. A moeda, quem está falando é a Vitória, né, Vitória? A moeda fez com que o homem pudesse ter mais do que aquilo que ele produz. Ele pode juntar. Né? Por exemplo, quando eu posso trocar minha mercadoria pela moeda, eu não tenho só aquilo que eu produzi. Eu posso ter também aquilo que o outro produziu e que eu consegui vender, porque eu troquei. Entende? Porque antes eu trocava, tipo, eu tenho carne, quero trocar por arroz, aí eu tenho arroz, quero trocar por não sei o quê. Mas com o surgimento da moeda, eu posso juntar muita coisa. Imagina uma pessoa que tem bilhões. Se fosse transformar isso em propriedade, em coisas, ela não teria nem onde estocar, e nem precisaria um monte de coisa estragar. Então a moeda faz com que surja a possibilidade de eu ter o fruto do trabalho do outro. E aí tem interesse em chamar um monte de gente para trabalhar para mim, para juntar mais dinheiro, mais dinheiro. Entende? Isso que causa um desequilíbrio. Tá? Isso, isso. Sim. Ó,
Nossa, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo para vocês sobre Rousseau e vou fazer um vídeo sobre a correção desses primeiros exercícios, pode ser? Porque a gente já adianta para a semana que vem a gente fazer outras atividades. Pode ser? Aí a gente. Isso, números 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer. Eu vou fazer um vídeo sobre Rousseau e um vídeo sobre a correção dessas primeiras atividades, de 1 a 4, páginas 57 e 58. E aí, na semana que vem, vocês trazem dúvidas sobre Rousseau e a gente faz mais exercícios que estão aqui no livro. Tá bom? Eu vou colocar a aula de hoje no plural também. Vou ver se eu consigo colocar. Tá? Tudo bem? Tudo bem, gente? Bom, da minha parte é isso. Se eu perguntar, falar mais alguma coisa, sim, pode falar. Se alguém quiser falar, pode estar aberto, tá? Senão, a gente pode encerrar a aula por aqui. E aí, o que eu desejo para vocês é muito. Oi. Então, o que eles estão falando é pra você, tipo, colocar tarefas sobre exercício para vestibular no plural. Ah, sim, eu vou mandar lá. Eu vou colocar como tarefa e material, eu vou mandar os vídeos para vocês. Tá bom? Oi. De que você tem liberdade desde que não mexeu É assim, ó. A Locke defende que se a gente usa a razão, nós sempre vamos agir de modo que a gente se saia bem, mas que o outro não seja prejudicado. Quer dizer, quando eu faço, quando eu uso a minha liberdade, eu posso, por exemplo, pegar um bem natural, a água, ele até o exemplo usa a água. Quando eu pego a água na minha mão, eu essa água é minha, porque tem um pouco de trabalho meu. Eu posso tomar essa água. Ah, eu posso pegar um balde, né? Tudo bem. Posso pegar toda a água? Não, porque vai faltar para o outro. Entende? Então, então a razão. se eu pegar mais, eu posso. Se eu pegar mais do que eu posso, eu vou estar agindo irracionalmente. Entende? Pela razão, eu pego só o que eu preciso. Eu não preciso pegar mais do que eu tenho. Eu não tenho necessidade de pegar mais do que aquilo que eu vou consumir. Você pega mais, aí quem vai ter necessidade do Estado, né? Quer dizer, Quando eu começo a pegar isso, quando eu começo a pegar mais, eu firo a minha humanidade e a humanidade do outro, porque ele vai ficar sem. E aí que tá. O desequilíbrio acontece quando a gente começa a perverter essa relação. Quando? Tá, o outro pode pegar água. Mas e se ele pegar água, em vez de ficar para ele, ele me der água? Entende? Aí eu troco isso por moeda. O que eu troquei por moeda? A água? Não, eu troquei o trabalho dele. Porque ele me deu um pouco do trabalho dele. Ele é livre. Eu perverto a relação. Por isso que tem que surgir a moeda. Por isso que surgindo a moeda, abriu-se essa possibilidade de vender não a coisa, mas o trabalho. Quando eu sou funcionário de alguém, eu estou vendendo para a pessoa a minha força de trabalho. Entende? E aí que surge um desequilíbrio. E aí que, com esse desequilíbrio, tem que surgir o Estado para garantir que as relações entre as pessoas não causem problemas entre elas. Tá? Então, por isso que o Estado é essa coisa maravilhosa que vai fazer leis para garantir que a gente não fira o direito do outro. Por isso que eu não posso, por exemplo, entrar na casa de alguém. A casa não é minha. A casa é do outro. E tem uma lei que diz isso, que né, eu não posso invadir a propriedade de alguém. Tá vendo? O Estado dá certo. Segundo a lei, a ótica de Locke. Fala. Então, se a propriedade depende se está fazendo falta aos outros, os gêmeos têm mais propriedade.
Ixi, espera aí que o áudio tá cortando. Isso não me dá contra coisa. Fala de novo, que cortou. Tá, isso. Ó, fala de novo que O cortou. Estado vai entrar com os pobres. Então, essa foi uma crítica que eu fiz. Vamos falar assim, só de Locke? Só de Locke a gente poderia dizer assim, o Estado é maravilhoso, o Estado é infalível, o Estado é perfeito. Por quê? Porque ele vai existir para garantir que as leis feitas não prejudiquem ninguém. Entende? Por isso que a gente tem que escolher muito bem os legisladores, né, quem cria as leis, para que eles façam leis que efetivamente garantam a vida, a liberdade e a propriedade de todos, para que a lei não prejudique ninguém. Tá? E para ele é isso mesmo que o Estado faz. Mais alguém tem dúvida? A gente pode falar. Oi. Uma coisa que eu não entendi muito foi o que ainda você falava do Estado. Só que eu estou começando aqui no comentário. Mas como esse Estado é uma ditadura, no caso, você não tem embora a liberdade, não? Mas aí para Locke o Estado não deve ser uma ditadura. Para quem defende que o Estado deve ser uma ditadura é Hobbes. Quer dizer, não ditadura como a gente conhece. Monarquia absolutista. O rei, né, para ele tem que mandar em todo mundo. E mas para quê? Vontade de si mesmo, uma coisa egoísta? Não. Mesmo para Hobbes, o rei manda mais para poder ajudar o povo. Tá? Vamos dizer assim, o Estado engloba o cidadão para que o cidadão consiga viver tranquilamente. Então, assim, você não é livre, você só faz aquilo que o Estado permite, mas para o seu bem e o bem de todo mundo. A questão de ditadura, né? Hobbes. Não seria bem uma ditadura, né? Vamos colocar monarquia absolutista, é melhor, porque nesse momento a gente nem fala em ditadura. E para Locke, o Estado não deve ser uma ditadura, porque a ditadura fere a liberdade. Tá? Então, para Locke, isso. E, inclusive, as ditaduras não são liberais. Não tem como ter uma ditadura liberal. Ditadura é o contrário do liberalismo. Tá? Então, esse pensamento de Locke já deve ter período que ele Isso. vive, né? E vamos pensar. Isso. Mas vamos pensar que hoje, muitos países que se dizem liberais, né, é, seguem a base, né, da organização desses países são essas ideias de Locke, que são liberais, né? Ele é o pai do liberalismo, é considerado o pai do liberalismo. Ele diz que o Estado tem que interferir menos possível. Por isso que é ao contrário da ditadura, porque o Estado tem que interferir o menos possível. O Estado só age para mediar o conflito entre as pessoas, mas o Estado não vai tomar conta, né, da vida das pessoas integralmente, porque cada um faz o que quiser. Tá? Beleza, então. Oi. Foi uma crítica que eu fiz, né? Uma reflexão que eu fiz sobre a teoria liberalista. Porque vamos dizer assim, se eu vendi a minha força de trabalho, eu deixei de ser proprietário daquela força de trabalho. Quem é proprietário dela? A pessoa para quem eu vendi. E no caso, essa pessoa, ela é proprietária dela mesma e daquilo que eu vendi para ela, que é a minha força de trabalho, que é aquilo que me garante a minha liberdade. Então, no caso, eu dei deixando a pessoa com mais propriedade do que eu, porque eu já vendi o trabalho. Mas foi assim, uma reflexão que eu fiz sobre
a proposta de Locke, não é o que Locke diz. Tá? Foi uma reflexão que eu fiz. Tá? Porque para Locke o Estado é maravilhoso, perfeito. Isso, sim. Fala, pode falar. Isso. É assim, se você vendeu aquela força de trabalho, por exemplo, eu fiz uma cadeira para o meu patrão. Aquele trabalho que eu empreguei na cadeira não é mais meu, agora já é dele. Porque eu recebi por aquilo. Eu tenho o dinheiro referente àquilo que ele me prometeu. Aí que tá a crítica de alguns que vem depois é a seguinte: tá bom, mas o dinheiro que ele te deu, o seu salário, é justo com o trabalho que você fez? Ou você empregou uma força de trabalho que no fim você recebeu menos do que valeria de trabalho? E a crítica que alguns fazem depois é, em geral, os patrões vão pagar para o funcionário menos do que a força de trabalho que eles empregaram. Por exemplo, eu trabalhei para o meu patrão, fiz uma cadeira. Ele vendeu a cadeira por 100 e me deu 5. Peraí, a cadeira foi vendida por 100 e ele me deu 5? Então tem alguma coisa errada aí. Porque ele foi com 95, sendo que o trabalho é todo meu. Né? Mas a justificativa é, tá bom, mas quando ele te contratou, ele falou que era 5. Você não pode reclamar. Mas, estão vendo, aí que tem a treta aí, né, de quem tá certo, enfim. Mas que a gente vai ver depois, tá? Então não se preocupem com isso agora. Foi só uma reflexão que eu fiz. Eu acho que eu adiantei a reflexão, né? Falei muito no começo, mas o que eu quis dizer é que, no fundo, quem acaba perdendo é quem vende a força de trabalho nessa relação. Mas tá bom, isso aí a gente vai ver depois, tá? Essa reflexão é uma coisa que é feita depois. Mas para Locke, o Estado é perfeito e garante sempre a vida, a liberdade e a propriedade do indivíduo. Ninguém pode ser destituído da sua liberdade. Tá? Mais alguém? Mais alguém? Não? Bom, então semana que vem no mesmo horário, eu vou marcar lá no plural. E aí só relembrando, né? Vamos ler a parte de Locke, que eu já tinha falado para vocês, tinha começado a falar. Vamos ler a parte de Rousseau e fazer. Eu vou mandar a correção dos exercícios para vocês fazerem e verificarem se acertaram. E a semana que vem a gente faz mais exercícios da apostila. Tá ok? Tudo bem? Então tá bom. Gente, se tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato. Vamos fazer o seguinte: vamos marcar um horário para eu ficar disponível para responder dúvidas de vocês, tá? Porque eu não posso ficar 24 horas disponível para isso, porque também não tem nem condição de, né? Vamos fazer assim, ó, vamos combinar a gente deixar o nosso horário de aula normal, que é na quarta-feira, de manhã, para vocês me mandarem as dúvidas que vocês tiverem. Pode ser? Porque na quarta-feira eu vou me dedicar ao CBO. Então, na quarta-feira, de manhã, vocês podem mandar para mim as dúvidas que tiverem, que assim até eu planejo a aula da sexta-feira. Tá? Como é que vocês vão me mandar essas dúvidas? Pelo meu WhatsApp. Tá? Eu vou escrever aqui meu WhatsApp e vocês me mandem as dúvidas. Quem for administrador de grupo aí, eu peço assim, para não me colocar em grupo, assim, para ficar mandando no grupo. Pode mandar individualmente, tá? Porque senão eu vou morrer com 800 mil grupos lá que eu... Aí vocês ficam falando a semana inteira e não é coisa que me interessa, eu tenho que ficar vendo aquelas mensagens, né? Então manda individualmente na quarta-feira as questões, que aí eu respondo ou individualmente mesmo e também aproveito para preparar a aula da sexta-feira. Tá bom? Se não tiver dúvida, da minha parte é isso.
Desejo uma ótima semana para vocês, um final de semana que parece que não tem mais final de semana, né? Tudo a mesma coisa, mas até sexta-feira que vem a gente se vê e espero que seja tudo bem, tá? Um beijo no coração, até mais, gente.